Olá pessoal, vamos para mais uma aula hoje. Hoje a aula é sobre o Império Romano, né? Dando continuação aí à aula passada, Grécia Antiga, e hoje é o Império Romano, tá? Ou Roma Antiga também, certo? Isso foi lembrando que isso aqui já é assunto do livro 2, primeiro assunto do livro 2, tá? Então para começar, aqui está uma imagem de como era a cidade romana durante o Império Romano, né? Durante o auge da civilização romana, tá certo? E aqui está a localização de Roma, tá? Roma era só essa partezinha aqui, ó. Hoje a Itália se encontra aqui, tá? Também conhecida como o país da bota, né? Porque isso aqui, ó, remete a uma imagem, parece uma imagem de uma bota de salto, né? Por isso que chama o país da bota, né? Então Roma era só isso aqui, tá certo? Durante o Império Romano, ó, eles vão ocupar toda essa área aqui, ó, de Lage, tá? Toda essa área. Mas depois vamos falar disso. Então, a história romana se divide em três fases: monarquia, república e império. Tá? São três fases, tá bom? Então, antes de formar a monarquia, como é que houve a formação da cidade de Roma? A formação da cidade de Roma se deu através de um povo conhecido como etruscos. Os etruscos, eles vão dominar a região, que é essa região aqui, né? Que era habitada por outros povos, vai unificar todos os povos, né? Formando assim a cidade de Roma, tá? Então quem vai liderar esse processo aí vai ser o povo conhecido como os etruscos, tá certo? Então aí, quando os etruscos dominam aquela região, unificam aquelas terras, começa a monarquia, tá bom? Isso é lá no século 7 a.C., a fundação de Roma. Século 7, a formação romana, da cidade de Roma, não do império ainda, da cidade de Roma. Iniciando aí a monarquia. Se tem pouco registro sobre a monarquia, tá? Se tem pouco registro. Das três fases, aqui se tem menos registro é sobre a monarquia. Se sabe que aqui era um rei, né, de caráter sagrado, ou seja, o rei era considerado um deus na terra, então ele era cultuado como um deus. E esse rei ele era controlado pelo Senado, então não havia uma monarquia absolutista e ainda não havia uma centralização política não, porque esse rei aqui durante a monarquia ele era controlado pelo Senado. Quem fazia parte do Senado era justamente o povo que vai fundar Roma, os etruscos. É ele que faz parte aqui dessa política, tornando rei ou participando do Senado, tá certo? A população mais pobre não participava. Falando em população aí, ó, a sociedade era dividida aí, ó, em três, ó, patrícios, plebeus, tinha também outro que não está aqui, que são os clientes e os escravos. Patrícios, descendentes dos etruscos, esses que vão dar origem aí a Roma. Tá? Então eram eles que lideravam a política, eles eram a elite da sociedade romana. Vem os clientes, esses clientes aí eles eram livres e eles dependiam, né? Viviam diretamente aí sobre as custas, né, da dependência dos patrícios, certo? Os plebeus eram livres, mas era a população mais pobre, eram camponeses, artesãos, os pequenos comerciantes, e não tinham direitos políticos durante a monarquia, não tinham direitos políticos, não poderia participar do Senado, por exemplo. Tá? E os escravos que eram prisioneiros de guerra, certo? Então aqui é a sociedade, patrícios, plebeus, clientes e escravos. Patrícios dominavam a sociedade, os mais ricos, os etruscos. Os clientes viviam da dependência dos patrícios. Plebeus, comerciantes, artesãos, camponeses, os mais pobres. E os escravos, os prisioneiros de guerra. Durante as outras duas fases, né, a república e o império, a sociedade também era dividida do mesmo jeito. Não havia alteração aqui nessa divisão, não, permaneceu a mesma coisa. A única coisa que vai sofrer alteração na sociedade é que os plebeus aqui eles vão adquirir direitos políticos, coisa que não tinha durante a monarquia. Tá? Agora, na república, eles começam a participar da política, tá bom? Então a república ela vai ser criada aqui, ó, a partir vai até 27 a.C., tá bom? A república vai até 27 a.C., tá? Aqui, ó, vai ter um caráter oligárquico, a elite patrícia, ou seja, que os patrícios novamente vai dominar a política, tá?
Aqui não vai ter mais rei, né? Quem vai governar agora vai ser os cônsules. Esses tinha cônsules, tinha o pretor e tinha a monarquia popular. Esse pretor era como se fosse a assembleia aqui, o senado aqui, ó, na época da monarquia. Tinha a mesma função aqui de controlar os cônsules, de fiscalizar os cônsules, tá certo? E a monarquia popular é uma espécie de assembleia popular aí, né? Que quem fazia parte dessa assembleia eram os plebeus, tá certo? Mas ali, ó, para os plebeus fazer parte dessa assembleia popular, era necessário ele adquirir direitos. E esses direitos foram adquiridos durante a República, principalmente aqui com a questão da lei das 12 tábuas. O que foi a lei das 12 tábuas? Veja só. Durante a monarquia, né, para se divulgar uma lei, eles iam em praça pública, lá, abriam lá o pergaminho e comunicava ali aquilo em voz alta, né, em locais públicos, em praças, mercados, né? O que acontecia? Cada um escutava ou interpretava de um jeito. Então isso dificultava a interpretação e o cumprimento dessas leis, certo? Então dificultava. Então o que é que durante a República eles pensaram? Em escrever essas leis e pregar essas leis em locais públicos para que todo mundo tivesse acesso a essa lei. E aí não ia ter mais várias interpretações, ia ter uma só, né? Então a lei das 12 tábuas é por isso, porque eles vão escrever essas leis em 12 tábuas e essas tábuas vão ser colocadas em locais públicos para facilitar a visualização, a leitura para a sociedade, né? Então, a lei das 12 tábuas aí, tá? Então aí, ó, isso aqui, pessoal, essa lei das 12 tábuas vai ser a base do direito romano. E esse direito que nós usamos hoje em dia, né, a base desse direito, né, veio justamente do direito romano. Para vocês terem ideia da importância aí, ó, dessa civilização romana, tanto a grega quanto a romana, né? A nossa sociedade hoje adquiriu muita coisa, absorveu muita coisa naquela época, lógico, foi modernizando, né? Foi aperfeiçoando algumas coisas, a questão da democracia melhorou em relação à democracia de Atenas, né? O direito aqui foi melhorado em vários aspectos, né, para beneficiar a população mais pobre, né? Mas tudo isso, a base do nosso direito hoje, a base da nossa sociedade hoje, civilização, veio da Grécia e de Roma. Por isso que elas são tão importantes e estudadas ainda hoje, tá? Então, aqui os plebeus vão adquirir direitos também, durante a República, como, por exemplo, a Lei Canuleia, que autorizava o casamento entre patrícios e plebeus, porque antes era proibido um plebeu casar com um patrício, porque se ele casasse com um patrício, automaticamente ele ia adquirir direitos políticos, e era proibido um plebeu participar da política, seja como uma assembleia, seja como um cônsul, por exemplo, não podia participar, tá? Não podia virar um rei, não podia ocupar cargos públicos importantes naquela época. Então a lei Canuleia vai autorizar o casamento entre patrícios e plebeus, né? Vai ter outra lei chamada de lei frumentária. Essa lei frumentária vai diminuir o valor do trigo, os impostos do trigo. Por quê? O trigo era o principal produto para fazer o pão. E o pão era um dos principais alimentos naquela época. Então vai favorecer também aí os plebeus, ó, a diminuição do valor do pão, né? Então são direitos que os plebeus aí vão adquirir, inclusive participar de assembleias populares, né? Depois a República vai entrar em crise. Por que vai entrar em crise? Concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, corrupção, gastos com guerras, aumento de impostos, tudo isso vai gerar crise da República, principalmente a corrupção. Corrupção entre aqui, ó, os cônsules, o pretor, né? Entre a comunidade patrícia, né? Os gastos públicos eram para beneficiar as suas regalias, as suas mordomias, né? Não para administrar a cidade, desenvolver a cidade. É isso, por isso que vão entrar em crise, né? Então, devido a essa crise aí, eles vão criar, já no finalzinho da República, né? Já perto aqui, ó, do 27 a.C., eles vão criar uma política chamada Política do Pão e Circo. Que era isso? Para tentar conter aí essa revolta, né? Essas manifestações populares aí dos plebeus, principalmente, eles vão criar essa política para acalmar a população. Como era isso? Eles vão distribuir pão de graça para a população,
e criaram espetáculos. Todo dia tinha espetáculos para que a população ficasse entretida lá com a questão dos espetáculos, com o pão, e não se preocupasse com as questões políticas. Esse era o objetivo da política de pão e circo, desviar o foco, tirar o foco da crise da população, né? Então distribuía pão e criou espetáculos. Esses espetáculos eram no Coliseu, eles vão construir o Coliseu, né? Para ter espetáculos lá todos os dias, para que a população ficasse entretida lá e não se preocupasse com as questões políticas, né? Bem parecido do que acontece hoje ainda, né? Então, essa política do pão e circo, ela vai se intensificar durante o Império. Ela é criada na República, no finalzinho da República, mas ela vai se intensificar aqui durante o Império, tá? Como a República não deu certo por conta desses fatores que nós falamos aqui, então eles vão mudar o sistema político. Agora vem o Império, né? Os militares agora eles vão governar no lugar de pessoas, de cidadãos civis normais. Tá? Agora vai ser o exército que vai fazer parte aí, né, desse governo para tentar conter essa crise aí. Primeiro imperador Otávio Augusto. Ele cria aqui a Pax Romana. O que é a Pax Romana? Conjunto de medidas, Pax, traduzindo aí a paz, né, romana. Conjunto de medidas criados para justamente conter essa crise que tinha aqui se iniciado ainda na época da República, né? Então a política do pão e circo vai ser intensificada aqui agora. Então aí, ó, vai ter espetáculos com gladiadores, né? Que nós tivemos aquele filme, assiste lá o Gladiador. Vocês vão ter uma noção de como era essa grandiosidade aí, essa importância desses espetáculos. Colocaram lá cristãos, né? Na época que surgem os cristãos, eles colocam os cristãos para ser devorados pelos leões, por exemplo, né? Então todos os dias tinha espetáculos, né? Para entreter a população, tá? Vai começar aqui um processo de expansão territorial, que foi esse mapa que eu já tinha mostrado a vocês. Ó. Essa expansão chega nesse limite aqui durante o Império, tá? O limite aqui, ó, toda essa região aqui, ó, está destacada, ela é conquistada durante o Império, certo? Durante o Império. E a centralização do poder. Agora todo o poder fica centralizado na mão dos imperadores. Não tem mais essas assembleias aí para fiscalizar, não. Até tinha, mas não ia servir para nada, porque o poder estava centralizado na mão do imperador, né? Um dos principais imperadores aí tem aqui, ó, Calígula, né? Que ele era o mais cruel de todos, o mais violento de todos. Tá? Aqui está uma imagem do Coliseu, ó, antes e depois. Atual, essa aqui é atual, né? Aqui, ó, antes e depois. Certo? Pronto. Durante o Império, essa questão da corrupção, gastos com guerras, aumento de impostos, vai continuar. Vai continuar. Tá? E isso vai gerar uma outra crise aí, ó, devido ao vasto império, né? Então imagina aqui uma quantidade de terras dessa aqui, ó, né? Para tomar conta. A quantidade de escravos que existiam aqui, né? Então isso aqui vai haver várias revoltas escravistas aí, ó, que eles queriam aí a sua independência, né? Então ficou incontrolável, né? Essa questão de administrar uma terra tão vasta como essa. Então vai ter aqui a crise escravista, que é justamente as revoltas escravas aí contra essa escravidão. Eles queriam essa liberdade. E muito gasto, óbvio. Quanto mais terra, mais gasto, né? E os gastos, logicamente, eram indevidos, né? Não iam para o lugar certo. Tá? Então, devido a essa crise aqui, ó, vai haver a divisão do Império. A divisão do Império ela vai ocorrer em 395. Né? O Império vai ser dividido em dois. O Império Romano do Ocidente, a capital ficou em Roma. E o Império Romano do Oriente, a capital em Constantinopla. Tá? Eles dividiram por quê? Qual foi o objetivo de dividir? Tentar conter a crise, né? Ficar mais fácil de administrar. Por isso que eles dividiram em 395. Tá? Então, deu certo? Não, não deu certo. Porque em 476 houve a queda do Império Romano do Ocidente. Roma cai em 476 devido às invasões bárbaras. Quem eram os bárbaros aqui? Ó? Todos aqueles povos que não tinham a mesma língua, ou mesmo não tinham a mesma cultura que os romanos. Então eles chamavam esses povos de bárbaros. Né? Então os germânicos, os visigotos, por exemplo, né? Os vikings, por exemplo, eles vão invadir aqui o Império Romano
e vai decretar a queda do Império Romano em 476 depois de Cristo, já, tá? Então é a queda do Império Romano do Ocidente, Roma. Constantinopla não. Constantinopla fica até 1453, quando eles são dominados pelos turcos otomanos, né? E aí é onde hoje é a Turquia, né? A Turquia hoje é o que antigamente era Constantinopla, tá? E aqui, ó, falando do cristianismo, né? Lá na cultura, aquele tópico da cultura, falar especificamente da religião, né? Antes do cristianismo, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, né? Até que passaram a perseguir os cristãos, colocando no Coliseu para ser mortos pelos leões, como eu já falei, né? Até essa perseguição aos cristãos aí foi até o ano de 313 depois de Cristo, porque um imperador chamado de Constantino, ele vai assinar o Edito de Milão. O Edito de Milão, em 313, né, decretava a liberdade de culto aos cristãos. A partir dessa data aqui, ó, 313, os cristãos deixaram de ser perseguidos pelos romanos, né? Inclusive, o próprio imperador aqui, ó, Constantino, ele vai se converter ao cristianismo. E aí ele vai começar a difundir o cristianismo não, em todo o território que Roma dominava. Começa a expansão do cristianismo em 313, quando Constantino ele se converte ao cristianismo. Tá? E essa continuação aí da expansão do cristianismo ela vai se dar durante a Idade Média, que nós vamos falar depois. Tá bom, pessoal? Então, tudo isso aqui vai estar lá no sistema para vocês. Tá bom? Então, até a próxima aula. Falou!